O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura da primeira carta de São João e ele continua enfatizando algo que talvez nós poderíamos dizer que se tornou quase que repetitivo, quando ele diz: Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Aí vem o que ele fica repetindo constantemente: se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Então ele enfatiza essa necessidade de amar o irmão. Nós tínhamos refletido ontem, Nós refletimos ontem sobre isso e refletimos em que consiste amar o irmão, Nós dizíamos que muitas pessoas que venham a ouvir este mandamento, que devemos amar o irmão, muitos vão dizer: isso mesmo, mas nós ontem refletimos em que consiste, em que profundidade amar os irmãos. Nós viemos até ontem no versículo 11. Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros, isto é, amar a maneira de Jesus. Pois bem, mas nós poderíamos nos perguntar: mas por que São João repete tanto isso nesta primeira carta? Meus irmãos, se nós olharmos o contexto histórico, nos ajudará a compreender o porquê da ênfase de São João em dizer amar o irmão, devemos amar o irmão. Porque na região em que São João estava, na Ásia Menor, existia uma heresia, existiam pseudo-cristãos, isto é, existiam falsos cristãos que diziam que eram cristãos, mas que eles não precisavam amar o irmão. Sim, isso mesmo.
Isto é, eles diziam que ser cristão é conhecer Cristo, é conhecer a verdade, é conhecer o que é certo, independentemente de como eu vivo, de como eu venha a viver. São João faz referência a isso no versículo 8 do capítulo 4, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. São João diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não venha me dizer que você conhece a Deus se você não ama. E ele está aqui falando o quê? Do amor aos irmãos, de amor ao próximo. Por quê? Porque o que é que significa, o que estou aqui falando, da heresia chamada gnose. O que é que a palavra gnose significa? Significa conhecimento. O que é que diziam esses pseudo-cristãos, estes falsos cristãos? Eles diziam que tinham adquirido um conhecimento independente das escrituras e da tradição, isto é, um conhecimento que não estava fundamentado na palavra de Deus escrita, nem na palavra de Deus transmitida oralmente. Uma afirmação gnóstica muito própria do nosso tempo é quando você diz para um católico, sei lá, olha, isso é pecado, e aquele que se diz católico, que se pensa católico, diz: ah, não, mas para mim isso não é pecado não. Aí você pergunta a essa pessoa: tá bom, você diz que para você isso não é pecado, mas fundamentado em quê? Onde é que está na Escritura a fundamentação necessária para que você diga que isso não é pecado? Porque nós só podemos dizer que algo é pecado ou não é pecado fundamentado na palavra de Deus, escrita ou transmitida oralmente, né? E sistematizada, interpretada pelo Sagrado Magistério, né? É o tripé da revelação: palavra de Deus escrita, palavra de Deus oral e o magistério de 2000 anos da igreja. Pois bem, então há cristãos católicos que dizem: ah não, mas para mim isso não é pecado, isso era pecado antigamente. Pois bem, só para que vocês saibam que esta tentação gnóstica, que essa gnose, isto é, uma heresia que parte de uma falsa iluminação individual, ainda está presente. De alguma maneira, com todo respeito, mas sem faltar com a verdade, de alguma maneira, o protestantismo, ele é gnóstico, porque ele começa a fazer uma interpretação da Sagrada Escritura a partir de uma falsa iluminação própria, quando a igreja interpreta a Sagrada Escritura a partir da tradição. Pois bem, mas vamos voltar então lá para o iniciozinho, né? Ano 100, 100 e alguma coisa. São João então está enfatizando: olhe, a palavra nos ensina que nós precisamos amar o próximo. E esta heresia, os gnósticos diziam: não, o que importa é conhecer. Isto é, se eu sei a doutrina, se eu conheço a verdade, se eu conheço, mas aqui sempre no sentido intelectual, se eu conheço os ensinamentos de Cristo, isto já me salva, mesmo que eu seja indiferente com os meus irmãos. Percebe aqui, meus santos, a consequência prática na nossa vida? Isto é, cristãos que eles conhecem as rubricas. Rubricas são aquelas palavrinhas nos livros litúrgicos que dizem como as coisas devem ser feitas. Então ele conhece as rubricas, ele conhece a doutrina cristã, mas ele engana, ele mente, ele rouba, ele é um diabo, ele é um demônio em casa.
ele é grosseiro, eu estou falando ele, mas eu poder falar ela, né? Ela mente, ela rouba, ela é grosseira, ela é linguaruda, ele é fofoqueiro, ele prejudica as pessoas, engana, né? Compra, né, algo que sabe, tem algo que sabe que está danificado, né? Aqui só um exemplo que me veio à cabeça, né? E vende como se estivesse bom, né? Só me veio à cabeça agora esse exemplo. Isso é falta de caridade, isso não é amor. Mas eu sou católico, eu conheço a doutrina. Se você me perguntar os 10 mandamentos de cima para baixo, de baixo para cima, ou do meio para o fim, ou do meio para o início, eu digo todos. Se você perguntar os mandamentos da igreja, eu digo todos. Nossa, eu sou até padre, eu sei, eu conheço muito bem. Ok, mas você ama o seu irmão? Isto é, você põe em prática, você honra, né, a sua fé, você honra este nome, como diz São Leão Magno, cristão. Toma consciência daquilo que tu és, isto é, honra a tua dignidade. Então aqui, meus santos, é importante este aspecto fundamental para a nossa vida, para que sejamos verdadeiramente cristãos. Isto é, você é um bom funcionário lá onde você trabalha? Ou você é preguiçoso, chega atrasado, faz o trabalho mal feito? Isso não é caridade, isso não é amor. Então você precisa, porque você tem uma fé reta, mas você procura também ter uma vida de caridade, fazer as coisas por amor a Cristo. Mas existe o outro lado da moeda. Enquanto por um lado, cuidado com aqueles que dizem: eu amo a Deus e posso odiar o meu irmão, mas também existem aqueles que dizem assim: eu faço bem, sendo assim, eu posso desobedecer a todos os mandamentos de Deus. Entre aspas, eu faço caridade, logo eu posso trair a minha esposa, trair o meu marido. Eu faço caridade, logo eu posso mentir para as pessoas. Eu faço caridade, logo eu posso ser desonesto no meu trabalho. Porque imediatamente depois, na leitura de hoje, São João ele vai dizer, primeiramente ele diz aqui: se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, é um mentiroso. Então nós poderíamos cair na tentação de achar o quê? Que então eu vou amar o meu irmão e isso já é amor a Deus. Sim, se você compreender o que significa isso. Porque São João vai dizer: podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. Então percebe que uma coisa implica a outra. Eu amo a Deus, eu devo então amar os meus irmãos. E o meu amor aos meus irmãos é verdadeiro quando eu amo a Deus. E eu amo a Deus quando eu observo os seus mandamentos. Diz aqui São João, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 2. Vou repetir. Podemos saber que amamos os filhos de Deus, que amamos os irmãos, quando amamos a Deus. Então não há como amar o irmão sem amar a Deus. Não há verdadeiro amor ao irmão se você não for cristão. Sim, é isso mesmo que eu estou falando. Só ama de verdade, só ama com amor, caridade, o irmão, quem é cristão. Porque só o cristão ama a Deus de verdade, porque ama o Deus verdadeiro. Pois bem, então continua. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Por isso é amar a Deus, pois isto é amar a Deus. 2 pontos. O que é amar a Deus? Observar os seus mandamentos. Então percebe que uma coisa implica a outra. O católico, ele não é herético, né? A palavra herético vem de heresia, héresis,
que significa escolher. Isto é, o católico, ele nem escolhe amar a Deus e desprezar os irmãos, isso não é amar a Deus, e nem escolhe amar a Deus, amar os irmãos e desprezar os mandamentos de Deus, porque isso não é amar os irmãos. Para amar a Deus e amar os irmãos, eu preciso amar a Deus e, por causa de Deus, amar os irmãos. E eu amo os irmãos porque amo a Deus, e eu amo a Deus quando eu observo os seus mandamentos. Meus irmãos, percebe que nós precisamos nos converter a cada dia? Percebe que quando você se defronta, se confronta com esta palavra, isso ilumina a sua vida e mostra o quanto precisa na sua vida ser mudado. Quantas vezes você tem uma doutrina correta na sua cabeça, mas o seu testemunho de vida não é legal. Você tem uma doutrina correta na sua cabeça, mas o seu testemunho na sua casa não é legal. Você é mau, você é indiferente, você é impaciente, você faz aquilo que desagrada a Deus, mas na sua boca, pela sua boca e pela aparência, demonstra que você é um cristão católico de verdade. Ou o contrário, você é muito implicado no social. Isto é, você ajuda as pessoas, você está sempre trabalhando para fazer algo de bom para alguém. E isso é bom, isso é interessante. Mas quando olha a sua vida com relação à coerência com os mandamentos de Deus, é toda desarrumada. Se você, por um lado, parece que ama os irmãos, porque tem uma vida social bem empenhada, você vive uma filantropia, você faz coisas para os outros, mas quando você olha a sua vida à luz de Deus, à luz dos mandamentos de Deus, você está toda desajustada. Você está todo desajustado. Então essas duas coisas, repetir para guardar na nossa cabeça e guardar na nossa cabeça para rezar. Se alguém disser, amo a Deus, entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso, porque quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Mas podemos saber que amamos o irmão quando amamos a Deus, e amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Peçamos, meus santos, a força do sacramento. A palavra de Deus, ela não é apenas informativa. A palavra de Deus, ela é formativa. Então, quando você ouve a palavra de Deus, ela não apenas informa, ela traz uma força consigo. Então, quando você ouve esta palavra, diga assim: meu Deus, já que tu me falas isso, concede-me isso que me falas. Entende? Não sei se eu fui claro, eu vou repetir. A palavra de Deus, ela não apenas diz, faça isso. Quando você ouve a palavra de Deus com fé, é Deus dizendo, façamos isso. Então, quando você vê quando você ouve que você precisa viver assim, peça a Deus, peça a Jesus, mas peça com verdade, interiorize esta palavra e diga, Senhor, me ajuda a viver isso, Senhor. Pode ser que você seja um demônio na sua vida privada, particular, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Senhor, eu preciso ser diferente.
Ou pode ser que você até, no sentido prático, seja bem atuante, mas vive desobedecendo os mandamentos de Deus. Peça a Deus isso quando ouve a palavra. Ao mesmo tempo, mais intensamente ainda, quando você receber Jesus Cristo na Eucaristia, você recebe a força de Deus. Aí você pede: Jesus, concede-me esta graça. O Senhor está aqui, o Senhor é amor. Concede-me te amar de verdade e por causa de ti amar os meus irmãos. E aí sim, quando você de verdade pede isso para você, você também de verdade pode agora interceder, porque você de verdade quer aquilo que está pedindo para você e para os irmãos. Então quando você pode e deve então interceder por aquelas pessoas que você sabe que precisam desta graça de Deus, desta graça completa de amar a Deus de verdade, conhecer a Deus de verdade e amar o irmão de verdade, né? Vivendo o amor ao irmão por causa de Deus. Que hoje nós supliquemos esta graça, supliquemos com confiança, com certeza, de que Deus quer nos conceder, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento desta verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.